Olá, eu sou o professor Rogério Prado, atualmente faço parte da equipe de coordenação pedagógica da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado da Educação aqui em Curitiba. Mas antes de chegar aqui, eu tenho uma longa trajetória como professor na educação de jovens e adultos, tanto em Cianorte quanto em Cascavel. E além de tudo isso, falar da EJA, para mim, é algo emocionante, porque é falar da história da minha família. Porque meu pai foi aluno da EJA para melhorar profissionalmente e minha mãe, após eu ingressar na faculdade, voltou aos bancos escolares para realizar o sonho de concluir o ensino fundamental e médio. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade da educação básica, com identidade própria, pautada nos fundamentos conceituais representados pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade, e pelas funções reparadora, ou seja, reparar o que não foi possível, que é a questão da escolaridade na idade certa. Temos também a função equalizadora, que consiste em igualar as oportunidades para aqueles que são estudantes da EJA com os que são estudantes do ensino regular. E ainda a função qualificadora, que é permitir avanços e crescimentos, tanto profissionais quanto pessoais, que visam oferecer oportunidades educacionais apropriadas a estudantes com perfis e faixas etárias dissemelhantes, independentemente do momento em que interromperam sua trajetória escolar. No estado do Paraná, a EJA está presente em 279 municípios, atendidos por 82 Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos, o famoso CEBEJA, sendo que destes, 9 atendem unidades prisionais, ou seja, ofertam educação para as pessoas que estão privadas de liberdade. A modalidade também conta com 225 escolas de EJA, escolas regulares, que ofertam a modalidade, e mais 19 centros de socioeducação, o SENSE, que atendem estudantes que estão cumprindo medida socioeducativa, ou seja, também privados de liberdade. Diante disso, temos que refletir bastante. Quem são os estudantes da EJA atualmente? São trabalhadores, algumas vezes analfabetos funcionais, jovens e adultos com domínio precário de leitura, da escrita e do cálculo, estudantes que reprovaram várias vezes no ensino regular por vários e vários motivos, pessoas que precisam se recolocar no mercado de trabalho, jovens que, para se manterem empregados, necessitam da conclusão do ensino, seja ele fundamental ou médio. Assim, ao retornar aos bancos escolares, podemos perceber muitas transformações em nossos estudantes. De tal forma que a modalidade vai muito além da construção dos conhecimentos historicamente acumulados. Nós estamos falando de melhora da autoestima, nós estamos falando de socialização, estamos falando de autoconhecimento, alívio da depressão, bem como o resgate de sonhos e planos. Um dos casos mais lindos de transformação pessoal que eu presenciei foi em Cascavel, com a Dona Maria. Ela chegou na aula com obesidade mórbida. E quando eu pedi no começo do semestre para ela se apresentar, ela disse que não sabia se continuaria nas aulas. Por quê? Porque ela ouviu a vida inteira que ela não levava jeito para os estudos. E ao longo dos semestres, Dona Maria, que só queria terminar o colegial, ou seja, o ensino fundamental, ali o Fundamental 2, concluiu o ensino médio. Ela passou a frequentar uma academia, melhorou sua qualidade de vida, e tudo porque um dia ela foi exigir que a filha estudasse e a filha questionou, afirmando que ela não poderia cobrar nada, já que ela mesma, enquanto mãe, não tinha estudado. Nessa mesma turma da Dona Maria, eu também tinha a Emily, uma jovem de 16 anos, com histórico gravíssimo de depressão, com várias tentativas de suicídio. Quando a Emily chegou na sala, com uma aparência bem punk rock, Dona Maria me chamou no canto e me disse: "Professor,
Eu tenho medo dessa menina. Ela é estranha. Passando um mês de aula, a Emily teve outra crise e tentou suicídio. Ficando um tempo sem poder frequentar. Dona Maria chegou em mim e falou: professor, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar a Emily? Uma menina tão jovem, sofrendo tanto. Ou seja, a convivência com o diferente, algo que é muito comum nas salas de educação de jovens e adultos, gerou essa empatia. Esse convívio vai quebrando preconceitos, ampliando a visão dos estudantes. Como professor de língua portuguesa, aproveitei a situação e trabalhei o gênero textual cartaz com os estudantes. E produzimos cartazes de boas-vindas para Emily, que ao entrar na sala e ler, falou uma das frases mais inesquecíveis da minha carreira. Eu nunca imaginei que vocês iriam sentir a minha falta. Eu nunca fui tão amada assim. Quando pensamos em reconstrução de autoestima e sonhos, as aulas ofertadas na educação de jovens e adultos, nas unidades prisionais, ou seja, para as pessoas que estão presas, são nosso expoente maior. No CBJ Penal Mário Faraco, em Piraquara, aqui região metropolitana de Curitiba, o professor Danilo de Geografia fez um resgate emocionante dos sonhos dos estudantes, levando-os a perceberem que eles podem construir uma nova história de vida após cumprirem as suas penas. E não podemos deixar de falar dos muitos e muitos casos de pessoas que retornam aos bancos escolares através da EJA, ampliam seus horizontes, resgatam seus sonhos e transformam totalmente a sua vida. Como é o caso da Marisol, que eu convidei para que ela pudesse contar um pouco da sua história para nós. Olá, meu nome é Marisol, eu tenho 55 anos, eu sou formada no curso de licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Eu sou mestre no ensino de educação, ciência e tecnologia pela UTF-PR e, o mais importante, eu sou formadora EJA, da Formação em Ação. A minha história com o EJA, ela é muito semelhante da história de praticamente todos os alunos que voltam a estudar depois de uma determinada maturidade. Eu fiquei afastada, acredito que uns 15 anos da escola, ou mais até, não lembro direito, mas bastante tempo. Eu encerrei, bastante tempo mesmo, porque eu parei no 8º ano, em 85, 86, foi o ano, 85 especificamente, foi o ano que eu parei de estudar. Os bons em matemática, façam as contas. Então, faz tempo. Quando eu voltei a estudar, eu tinha 40 anos. Então, se eu tenho 55, faz 15 anos que eu sou professora. A minha história com EJA começou muito igual a de todos. Quando eu tinha 14 anos, quando eu terminei o 8º ano, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer magistério, que era o meu sonho, era ser professora. Eu era louca para fazer, eu me via na sala de aula. Mas o meu pai e minha mãe não deixaram, porque eles falaram que aquilo não teria recursos, né, para que eu pudesse ser professora. Eu tentei ir para a escola estadual, que tem aqui em Ponta Grossa, que é o Instituto de Educação. Eles não deixaram eu ir também, porque... Por quê? Por que estudar? Não havia por que estudar. E o meu pai, na opinião dele, tinha que trabalhar, e eu fui trabalhar. Ele me arrumou um emprego numa loja de tecido, e aos 14, entre 14 para 15 anos, eu já tinha minha carteira registrada. E eu, uma adolescente que já trabalhava na época. E aí eu trabalhava, ajudava em casa, até ele me matriculou numa outra escola estadual à noite. Mas, como toda adolescente, eu não aguentei a pressão de estudar, trabalhar. Aquele tempo nós não tinha vale transporte, tinha que ir a pé, subir a pé, era muito cansativo. Então, o cansaço, a fome, acabou que eu desisti.
Eu fiz acho que o primeiro ano e nem passei, na verdade eu reprovei o primeiro ano porque eu faltava muito. E eu acabei não terminando o ensino médio. Daí, logo na sequência, eu namorei e casei, né? Casei com 19 anos. Eu tinha 19 anos e meu marido 23. Então, éramos praticamente duas crianças, né? E muito novinho. E aí, eu sempre falava que eu queria voltar a estudar. Logo que eu casei, eu podia ter voltado a estudar. Mas o meu marido não deixou. Não deixou, ciúme. Enfim, para evitar as brigas, eu aceitei ficar em casa. Tive meu primeiro filho, né? Com 27 anos. Tive o segundo. E depois, mais tarde, eu adotei uma menina. Eu tenho 3 filhos, né? E o meu primeiro filho foi tranquilo, né? Escola tranquila, mas o segundo, ele é hiperativo e vários outros probleminhas. E tinha situação, ele começou a tomar Ritalina com 5 anos. Eu preciso falar dele porque ele foi assim a minha luz. Então eu falo que se eu sou o que eu sou porque eu devo a tudo que ele me ensinou e a força que ele me deu, mesmo sem saber. Aí eu fui, ele estudava num colégio particular aqui perto de casa, e eu levava ele no colégio, às vezes eu chegava aqui em casa, me chamavam de novo, eu tinha que voltar, porque às vezes eu só entrava na sala de aula com a minha presença. Ele tomou Ritalina aos 5 anos de idade, eu tratei, eu fiz muita coisa. Hoje ele é formado em Comex, hoje é uma maravilha, entendeu? É o meu troféu. Aliás, os 3 são o meu troféu. Eu cuidei muito da parte de educação dos 3. Mas eu não era professora. Não era professora na época, mas eu já tinha aquela coisa muito, muito ligada comigo. O que aconteceu? A questão financeira apertou, logo que eu adotei minha menina, a questão financeira apertou e eu precisei voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar no shopping. Quando eu arrumei emprego como vendedora no shopping, tinha uma moça que fazia EJA. E a madrinha do meu filho, do Raul, que é o filho do meio, ela era professora, e ela sempre dizia, ai Marisol, você precisa voltar a estudar, você precisa voltar a estudar. Eu dizia, ai, já não tenho mais pique, já tô velha para estudar. Ela dizia, não, não. E aí, num dia de tamanho desespero, ela me levou para a escola, para eu ver como que era, né, o EJA, perto da casa dela, e eu me matriculei, e fui no EJA. Trabalhava no shopping, tinha criança pequena, e ia para o EJA. As minhas colegas do EJA foram imprescindíveis para me auxiliar no estudo. E esse foi minha vida, foi essa vida corrida. Depois da EJA, eu acabei fazendo um cursinho de 45 dias, que era muito rápido. Eu fiz o vestibular, passei. O primeiro vestibular eu não passei, chorei muito, mas não era a hora. Daí que eu fiz o cursinho, e no segundo vestibular eu passei em 5º lugar. Quando eu cheguei na universidade, os primeiros 15 dias, eu chorei muito. Falei, onde é que eu vim parar? Eu só sei passar cartão, eu não sei fazer mais nada. Mas a ajuda dos colegas foi, assim, maravilhosa. Só para finalizar, quem ganhou a Laurea acadêmica fui eu. E eu trabalhava, eu estudava, eu tinha casa, eu tinha filho pequeno. Não sei como, mas eu consegui. Eu entrei na universidade aos 40 anos. Se eu conseguir, em 15 anos, tudo isso, eu devo quem? A EJA. A minha palavra aos meus professores da EJA é muito obrigada. Eu encontro eles na rua, encontro no mercado, encontro no shopping e eu dou aquele abraço gostoso. Quando eu passei no vestibular, a primeira ligação que eu tive foi da minha professora de matemática. Gente, muito bom. E assim, essa é a minha história, gente. Vou finalizar aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo falando, tá bom? Muito obrigada. Como vocês puderam ver, a Marisol hoje é uma excelente professora, atuante na EJA e formadora, ou seja, ela também trabalha como orientadora de grupos de estudos de professores na rede estadual. Para não me alongar muito, espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco desse universo apaixonante que é a educação de jovens e adultos, onde diariamente, nas salas de aula de todo o Paraná, estamos restaurando sonhos, resgatando a autoestima e melhorando a socialização, além de devolver os planos e esperanças para mais de 30 mil pessoas que, de alguma forma, não conseguiram ser bem atendidas no ensino regular. Muito obrigado.
E eu posso fazer muitas coisas pela educação do estado do Paraná. Já dei inúmeros cursos, palestras, formações. Entretanto, minha maior conquista sempre será ter a honra de ser o pai da Stephanie Castanharo Prado, essa menina maravilhosa que diariamente me enche de orgulho. E que eu soube que ela será uma grande psicóloga quando, ainda adolescente, assistimos juntos, eu e ela, a trilogia do Silêncio dos Inocentes. Te amo, filha. Você é e sempre será a razão de tudo. Beijo.